Especialidade de vida silvestre, ela faz parte aqui de atividades recreativas. Então, se você precisar fazer, por exemplo, ali um mestrado em vida campestre, se não me engano, a especialidade de vida silvestre vai ser útil para isso, tá? Bom, é uma especialidade um pouco longa, um pouco difícil e demanda alguma prática, mas eu vou tentar explicar aqui da melhor forma possível. E se precisar, é só voltar o vídeo, ver de novo, mandar mensagem, tirar dúvida. Bom, vamos lá. Eu procurei colocar como imagens de fundo aqui fauna e flora, ou enfim, formas de vida, sei lá, semelhantes ou que fazem parte do nosso ecossistema ou do nosso bioma. Então, no caso, a gente está aqui no Cerrado, então coloquei imagens referentes ao Cerrado. Então, se aparecerem árvores, formações, sei lá, são do Cerrado. Por que isso, né? Bom, silvestre. Então, pegando a definição aqui de silvestre. Silvestre, a gente pode dizer que é relativo, nessa palavra silvestre, à selva ou silva, e a gente imagina algo mais rústico, um estilo de vida mais rústico, né? Então, por exemplo, essa imagem de fundo aqui é da Estação Ecológica Águas Emendadas, que fica no Distrito Federal, no bioma Cerrado, né? E é uma área de muita vereda, no caso seria uma das fitofisionomias do Cerrado. E por que eu coloquei essa imagem? Por que eu coloquei do Cerrado e explicar por que eu estou fazendo isso? Diferentemente da vida selvagem, tem diferença entre o termo selvagem e silvestre. Diferentemente da vida selvagem, a vida silvestre é aquela que pertence àquele habitat, ou seja, quando eu falo de silvestre, eu falo de algo onde eu estou localizado geograficamente. Então, para mim, o que é silvestre é isso, é esse estilo estilo não, é essa fauna, essa flora, isso é silvestre. Se eu estivesse falando de algo selvagem, seria algo que não é daqui, basicamente, né? Seria, enfim, mais ou menos essa relação que eu estou fazendo aqui. Então, vida silvestre, eu estou falando de algo que é daqui, tá? E vida, é difícil um pouco conceituar vida, mas eu trouxe algumas coisas aqui que a gente pode relacionar à vida. Então, por exemplo, desenvolvimento, crescimento, movimento e resposta a estímulos são coisas que nós podemos relacionar à vida em si, né? Definir vida é difícil, mas a gente pode ter algumas coisas para conseguir conceituar melhor isso. E desenvolvimento, eu coloquei em negrito porque é o que a gente está tendo agora, nós estamos nos desenvolvendo. Constantemente nós estamos fazendo todos os outros, mas agora principalmente a gente está passando por uma etapa de desenvolvimento. Né? Desenvolvimento aqui em relação ao conhecimento que a gente vai obter agora. E falando disso, de desenvolvimento e conhecimento, a gente pode aprender com o Criador. Falando disso aqui, né, como é que a gente pode desenvolver? Tem várias formas da gente desenvolver. Né? Aprender com o Criador, eu acho que é a principal, principalmente do que nós estamos falando agora, né? Então, o que a criação tem a nos ensinar sobre a vida? Eu pontuei aqui uma sequência de criaturas, digamos assim, ou coisas criadas por Deus, de acordo com os dias da criação. Então, no primeiro dia foi criada a luz. O que isso tem para nos dizer, né? Por que nessa ordem? Então, no segundo dia, água. Terceiro dia, flora, de forma mais resumida, né? No quarto dia, os astros. Lembrando que a luz foi criada no primeiro, e ele pontua aqui os astros no quarto. Ele não diz luz novamente, ele diz os astros. No quinto e no sexto foi criada a fauna, né? Fauna marinha, aves no quinto, e no sexto ali a fauna selvática, que ele diz. Né? E o ser humano também no sexto. Né? O homem e a mulher foram criados no sexto dia. E no sétimo dia ele criou o dia de descanso, o sábado, né? O dia do Senhor, que é para a gente relembrar de tudo isso, né? Da criação, e refazer essa pergunta e aprender constantemente. Então, o dia do Senhor também tem essa função. E aí, por que essa ordem, então? Nosso Deus é um Deus de ordem. Por que ele criou nessa ordem?
E aí eu pontuei algumas perguntas pensando aqui no contexto da especialidade. Veja que eu não comecei a especialidade em si ainda, mas eu estou contextualizando a especialidade para a gente ter uma metodologia de ensino aqui, né, de aprendizado. Luz. Sem ela, o que ocorreria com o restante do sistema? Veja que ele coloca aqui luz e não o sol, né? Ainda ele descreve como luz ainda. Já já a gente vai ver um pouco melhor sobre isso. Água. Qual sua importância para a vida? Isso são perguntas que eu fiz. Você pode fazer outras perguntas também, tá? Então, qual a importância da água para a vida? Aqui na especialidade de vida silvestre, a gente vai ver forma de purificar a água, porque ela é importante, né? Flora, onde se encaixa na cadeia alimentar? A gente vai ver daqui a pouco sobre plantas silvestres comestíveis, por exemplo, como identificar, preparar, comer. Então, eu fiz essa pergunta, né? Onde ela se encaixa na cadeia alimentar? A gente vai ver que em Gênesis 1, 29 e 30 também, a relva, que foi criado no terceiro dia, as sementes e tal, vão servir de mantimentos para todos os seres, os animais, né? Animais e seres humanos. Então, o que ele criou no terceiro dia vai servir de mantimento para o que ele criou no quinto e no sexto dia. Astros. Se já temos luz, que foi criado lá no primeiro dia, quais são as outras utilidades que eles possuem? Tá? Então serve só para iluminar? Para que mais que eles servem? E por que que ele coloca aqui astros no quarto dia? De onde é que vinha essa luz, então, no primeiro dia? Teologicamente falando, a gente pode ter duas explicações. Primeiro, essa luz, que é a mais aceita, né, e mais simples de compreender, mas primeira opção, essa luz, ela vinha de Deus, assim como Deus vai iluminar o céu, né, quando a Nova Jerusalém, quando a gente subir e tal, ascender aos céus, a própria glória de Deus vai iluminar o céu, isso é descrito na Bíblia. A segunda opção é que essa luz era do sol mesmo, porque a gente, estudando melhor o termo que foi utilizado no original, né, em que no idioma original, em que a Bíblia foi escrita, principalmente esse trecho, o termo fazer ou criar aqui em relação aos astros, ele não significa criar do zero. Na verdade, a melhor tradução para o termo que foi colocado lá é fazer aparecer, ou fazer aparecer melhor, né? E não criar do zero. Então, a segunda opção é que no primeiro dia essa luz já era do Sol e que no quarto dia ele só fez aparecer melhor esses astros. E isso faz sentido também se a gente pensar que existem astros que estão emitindo luz a uma distância que se a gente fosse viajar na velocidade da luz até aquele lugar, até aquele astro, até aquela estrela, a gente ia demorar muito mais tempo do que a gente tem aqui como sendo o tempo da criação, ali em torno de 6 mil anos ou até 10 mil anos atrás. Né? Então a gente viajaria muito mais de 10 mil anos na velocidade da luz até chegar naquele astro. Lembrando que a luz está viajando daquele astro para nós. Né? Por isso que a gente consegue vê-la hoje. Então isso faz sentido também. Uma outra pergunta que eu fiz aqui em relação à fauna. Né? A fauna foi criada no quinto e no sexto dia. E aí tem fauna marinha, os peixes, enfim, animais marinhos, as aves foram criadas no quinto dia também, e no sexto dia foram criados os animais selváticos e o homem. Por que, então, que essa fauna foi colocada sob nosso domínio? Quando Deus criou o homem, ele deu ali uma função para o homem. Essa função que ele deu para o homem foi exercer o domínio sobre os animais, tudo que foi criado. Por que está sob o nosso domínio, então? O que a gente tem a aprender com eles? Veja que isso faz sentido com essa especialidade. A gente vai ver isso já já um pouco melhor. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Ser humano, qual é a sua função? Nossa função aqui é uma função de mordomo. A gente está administrando tudo isso aqui. Um mordomo, ele tem que conhecer o lugar onde ele está. Senão ele não vai ser um bom mordomo. Então a gente tem que conhecer isso aqui, estudar, se aprofundar para conseguir dominar, né, os animais, enfim, dominar esse ambiente. E o dia do Senhor? O que fazer nesse dia então? Então, o dia do Senhor, ao meu ver aqui, seria uma forma da gente rever tudo isso, lembrar que isso tudo faz sentido e que tem um Criador. Então,
olhar para os astros, por exemplo, não como deuses, como seres celestes, né? Mas como criaturas. E adorar a Deus por ele ter feito coisas tão grandiosas, como os astros, por exemplo. Então, o dia do Senhor é um dia da gente, é realmente um memorial da criação. Rever tudo isso, prestar glórias ao verdadeiro Deus, o Criador de tudo isso, e aprender mais sobre ele. Então, ficou claro aqui que o nosso objeto de estudo é a natureza, é a criação de Deus. Quando a gente fala de vida silvestre, então, se a gente fizer esse caminho, fica muito claro que a gente vai estudar isso. Então, esse é o contexto principal para a gente começar o estudo nessa especialidade. E olha só que interessante, para o desbravador aqui. Eu peguei no manual administrativo do Clube dos Desbravadores, esse manual aqui, tá? Na página 25, lá nos objetivos prioritários, página 25, item 1.3, que seria referente aos objetivos prioritários, no subitem 5, que ele fala ali sobre o contato com a natureza. E lá ele descreve que a observação e a exploração, que foram os dois pontos que eu citei aqui, são metodologias fundamentais para o estudo da criação de Deus, o estudo da natureza, o contato do desbravador com a natureza, com a criação, certo? Então, através dessa metodologia, essas duas metodologias, né, observação e exploração, é que a gente vai, então, desenvolver todo esse estudo aqui de vida silvestre. Então, toda essa parte aqui foi uma parte introdutória para contextualizar o estudo, beleza? Então, partindo desse princípio de metodologia, a gente já pode falar aqui, por exemplo, de plantas silvestres comestíveis, né, plantas comestíveis. Como é que a gente pode descobrir se essas plantas são comestíveis? Como é que a gente pode saber se essas plantas são comestíveis ou não? Através de observações, então voltando para a metodologia, através de observações, a gente pode seguir alguns indicadores, tá? Por exemplo, primeiro indicador é um indicador de perigo. No caso, são vários indicadores de perigo. Não necessariamente, quando a planta apresenta um deles, essa planta é uma planta perigosa, uma planta que eu não posso comer. Não é uma planta comestível. Na verdade, a presença, quanto mais indicadores desse, maior a chance dela realmente ser uma planta venenosa, ou enfim, que não faz bem, né? Ou seja, plantas que não são comestíveis. Então, por exemplo, a gente tem aqui folhas brilhantes ou reluzentes, presença de espinhos, flores em forma de guarda-chuva. Então, a gente pode ver árvores que têm flores em forma de guarda-chuva, e essas árvores dão frutos. Provavelmente esses frutos ou essas plantas não são comestíveis. Essas flores também não. Bagas amarelas ou brancas, seiva ou óleos leitosos. Eu marquei aqui leitosos, coloquei em negrito, porque pode ser leitoso ou pode ser fibroso, tá? Tem diferença. Então, seiva ou óleos leitosos ou amarelados, folhas em grupos de 3, lembrando que isso não é regra, tá? Só um desses não é regra, mas são indicadores, tá bom? E aroma de amêndoas ou sabão, né? Um cheirinho ali de amêndoas ou sabão. É um indicador de perigo também. Isso através de observação, tá? E estudo. Uma outra coisa aqui que a gente pode lembrar para ficar mais fácil. Fique longe do combo cal. O que é cal? Cal vai ser uma sigla para cabeludo, amargo e leitoso. Então é uma forma da gente lembrar rápido aí, uma outra forma, né, de você identificar esses indicadores de perigo, o famoso cal. Mas isso como combo, tá? Por exemplo, quando apresentado separadamente, como eu coloquei aqui, pode não ser um indicador de perigo. Um desses exemplos é o kiwi. O kiwi é aquela frutinha redondinha, meio marronzinha, peluda, né? Marrom por fora, peludinha e verde por dentro. E tem esses pelinhos, né? Ela é uma fruta entre aspas, cabeluda, mas é comestível e é muito bom, inclusive, né? Então, só um desses não necessariamente vai ser um perigo, tá? Isso no caso de vir vários indicadores desse ou esse combo aqui. Agora, indicadores positivos, sinais de que a gente pode comer essas plantas, essas frutas, enfim.
Um indicador chave para a gente aqui é observar se os animais comem essas frutas ou essas plantas. Então, por exemplo, se os animais se alimentam, talvez você possa alimentar também. E isso, lembrando, é um indicador, não é regra, tá? Nem tudo aquilo que o animal se alimenta pode ser bom para nós também, em relação a frutas, né? Então, os animais eles podem ter substâncias no organismo dele que neutralizam determinadas toxinas naquele alimento e que o nosso organismo não neutraliza. Então, é só um indicador, tá? Beleza. Então, se o animal come, se é bom para ele, talvez possa ser bom para mim. Então, é um bom indicador. Mas lembrando que você não deve comer aquilo que já foi comido. Então, por exemplo, apesar de não ser daqui, do Centro-Oeste, aqui tem muito pé de manga, né? Por exemplo, você pode encontrar pé de manga por aí, na sua chácara ou na rua, sei lá. E às vezes você vai ver que tem algumas mangas que estão mordidas já. Aí você pensa, né? Pô, tá mordido, alguém comeu, algum bicho comeu, então posso comer também. Aí você vai pegar aquela manga que tá mordida e come, porque aquela manga não fez mal para aquele animal. Não faça isso. Pode ter entrado já algum bicho ali dentro, ou aquela fruta pode estar já estragada e pode fazer mal para você, tá? Então, não coma frutas já mordidas por outros animais, podres ou ainda muito verdes, né? Nem muito maduras, nem muito verdes, tá bom? E aqui, em caso de extrema necessidade, a gente pode seguir um certo passo a passo para identificar se aquela planta ali é comestível ou não, tá bom? Mas lembrando, isso aqui em caso de extrema necessidade, isso aqui em último caso, você já entrou num modo de sobrevivência e precisa realmente se alimentar daquilo. E aí você vai seguir esses passos. Se for só para testar, não faz isso, porque não tem necessidade. Pesquisa, identifica aquela folha e pesquisa. É melhor. Se você tem tempo, é a melhor forma. Mas, em caso de extrema necessidade, você pode seguir isso aqui. Ó. Você vai pegar e cortar a folha ou o caule, né? E vai verificar se tem uma substância clara, fibrosa. Fibrosa, tá? Nesse caso aqui é fibrosa. Em seguida, né, depois você verificando, ele atestando a existência dessa substância, você vai pegar um pedaço pequeno, você não vai pegar a folha inteira, não, é um pedaço pequeno dessa planta e vai colocar na boca. E vai começar a mastigar, tá? Um pedaço pequeno. Se você sentir de imediato ali, começar a sentir dormência, ardência, um sabor azedo, formigamento, cospe essa planta, não engole, tá? Se você não sentir isso de imediato, mastiga aí, fica mastigando por mais alguns minutos. É recomendado ali em torno de 5 a 10 minutos mastigando para verificar se o seu organismo vai começar a ter outras reações, tá? Então, primeira é uma reação imediata na boca, de ardência, dormência, um sabor azedo e tal. Aí você já cospe se isso aparecer, se não, você vai continuar mastigando sem engolir para ver se o seu corpo reage de alguma forma. Se você tiver alguma reação, aí você cospe. Se não, você espera ali em torno sem engolir, tá? Sem engolir. Espera ali em torno de 30 a 60 minutos para ver se o seu corpo reage de alguma forma, né? E na ausência de qualquer reação, pode ser que seja uma planta comestível. Mas evite comer muito. Evite comer muito. Se for comer, realmente engolir, você assume o risco, tá? Você assume o risco. Isso aqui não é regra. Você assume o risco se alguma coisa acontecer. Mas é um passo assim que vai mitigar qualquer reação negativa do seu corpo em relação à ingestão dessa planta. Tranquilo? Lembrando, em caso de extrema necessidade. Bom, a gente pode ver então alguns exemplos de plantas silvestres comestíveis aqui para o nosso cerrado. Essa foto de fundo aí, por exemplo, é um pé de pequi, um pequizeiro, muito comum aqui no cerrado também. Não é uma planta lá das mais gostosas, mas vai te manter vivo, né? Se você achar. Primeiro exemplo para começar aqui, Araticum. O Araticum é uma planta aqui do cerrado. Você pode encontrar, coloquei a foto dela aqui. Essa é a fruta, né? No caso, você vai precisar abrir e comer o que está dentro, né? Lógico.
E ela é comum em áreas mais secas, né? E arenosas, ali, com menos umidade. Então, se você tiver, por exemplo, verificando que o solo é um solo mais arenoso do que argiloso, a probabilidade de você achar araticum é maior, né? Bom, macaúba ou bocaiúva é uma espécie de coquinho, tipo um coquinho mesmo, como está aqui na imagem, que é uma frutinha que alimenta vários animais, como as araras que param para comer, ou às vezes papagaios um pouco maiores, enfim. Antas quando caem, cutias, emas, enfim. Muitos animais se alimentam dessa planta. Então é uma planta que a gente pode comer tranquilo também. Todas essas aqui da lista a gente vai poder comer tranquilamente. Buriti. Buriti é uma planta muito interessante, né? Ela tem várias utilidades, na verdade. É uma fruta assim, ela tem um sabor um pouco adocicado, tem doce de buriti também, então, é uma planta muito famosa. Ela é rica em ferro, isso pelo que eu pesquisei, né? Apresenta bons índices aí de ferro, de cálcio, de proteína. E como vocês podem ver na imagem aqui, o buriti é uma planta que se desenvolve bem em áreas. Então, buriti é quase que um indicador certo ali de vereda. Deixa eu ver se completou alguma coisa aqui, deixa eu ver se apareceu alguma coisa. Bom, nada. Voltando aqui então. Então, tem buriti, basicamente você pode quase deduzir que tem água, tá? Então, se você avistar uma dessas árvores aqui de longe, você pode ir em direção a ela, que provavelmente você vai encontrar a fonte de água. Já já a gente vai ver como é que a gente faz para purificar essa água, tá? Cagaita, uma outra planta que tem um fruto comestível aqui, bastante comum, digamos assim, né? Você pode encontrar no cerrado. Ela não é doce, né, como o buriti, ela é um pouco azeda, mas é uma planta que a gente não deve consumir, uma fruta, né, que a gente deve consumir muito madura, ou quente, ou em grande quantidade, porque ela pode causar uma certa indigestão, tá bom? Então come uma, duas ali e maneira, vai comendo aos poucos, devagar, tá? Se você achar um pé, pode ser uma fonte de alimento para você, mas cuidado, né, na hora de consumir, não consome demais, nem consome ela quente e nem muito madura, tá? Bacupari do Cerrado. O bacupari do Cerrado, ela tem uma polpa mais espessa, assim, ela não é muito, não é uma fruta muito carnosa, ela tem uma carne um pouco mais fina, assim, mas é uma polpa mais espessa, mais consistente, um pouco mais dura ali, mas ela tem um saborzinho agradável, dá para comer também, tá? Então, tá aqui a carinha dela. Vejam que eu coloquei não só o fruto aqui, como as plantas também, para facilitar na hora de você identificar aí. Você pode ver, juntar os dois ali e verificar se ela é o bacupari mesmo ou outra fruta. Aqui o piqui que a gente já tinha mostrado, né? Esse é o pé do piqui, coloquei ali algumas flores também para facilitar. Ele tem essa característica desses galhos bem tortuosos, assim, uma copa larga, essas flores e tal. É uma árvore bem característica, assim. Depois que você vê uma, fica mais fácil de você identificar outros. Ela é bastante calórica, é uma vantagem do piqui, ele fornece bastante energia, então é uma fruta boa, né? Situações de sobrevivência, se alimentar do piqui aumentar o seu índice de sucesso. Ela possui também as sementes ricas em proteínas, então dá para você triturar, enfim, e se alimentar dessas sementes. Não é o melhor sabor do mundo, nem o melhor cheiro do mundo, mas é um excelente alimento em situação de necessidade também. Fora que agrada muita gente também, né? Principalmente os goianos aí e tal, famosos por misturar piqui em quase tudo. O cajamanga aqui, a cajamanga, enfim, ela comumente você vai experimentar esse gostinho aqui em suco. Você vai no restaurante, tal, pede um suco de cajamanga, tem um sabor muito semelhante do cajá, enfim, só o cajá, né? Tá mais para cajá do que para manga. Não agrada todo mundo, né? Mas é uma polpa ali de agridoce para azeda, como eu coloquei.
amarelada e bastante fibrosa. Aí, em relação à fibra, ele está bastante semelhante à manga já. Algumas espécies de manga, né? Não todas. Jatobá, bicho, jatobá tem um cheiro e um gosto muito característico, para não dizer que é ruim, né? Mas é uma fruta comestível. Eu coloquei que tem um gosto e um cheiro bastante peculiar. Mas enfim, ela é rica em vitamina C, e a polpa dela é uma espécie de pó verde. Não é nada muito consistente, né? Tipo um pó, sei lá, você coloca na boca, é como se você estivesse comendo, sei lá, farinha molhada, uma coisa assim. Como eu coloquei aqui, tem gosto para tudo, mas você pode comer também. Murici, já acho que é bastante conhecido também. Ele é um fruto um pouco mais carnoso, e oleoso também. E tem um sabor meio agridoce ali. E aí coloquei aqui que ele é rico em cálcio e fósforo. Apresenta boas quantidades aí de cálcio e fósforo. Isso aqui é uma outra espécie de coquinho também, né? Você vai encontrar ele com mais nessa cara assim, ou já bem maduro, bastante maduro, ele começa a ficar mais escuro. Mas essa aqui é mais ou menos, você vai encontrar ele em grande quantidade assim, sempre, né? É o Butia capitata, ou sei lá, outra forma de pronunciar isso. Mais uma polpa rica em potássio, vitaminas A e C, e possui duras sementes ou amêndoas no centro dela, assim. Você vai ver que ela é tipo um coquinho, e aí no centro, bem no meio, tem lá ou um par de sementes, ou um par de amêndoas, ou só um, que são ricas em proteínas também. Então, você pode se alimentar dessas sementes, que elas são ricas em proteínas, bem gordurosas, né, bem energéticas, e minerais também. E para finalizar, a gente pode encontrar açaí também no Cerrado, isso mais em direção ali à Amazônia, com mais probabilidade, mas você pode encontrar também. E é extremamente energética, não tem aquele saborzinho que tem quando você come açaí, toma açaí, né, nas lanchonetes por aí, é bem mais azedo, e não é geladinho daquele jeito, lógico, mas é uma planta bastante energética que você pode se alimentar dela também, e, enfim, vai repor as suas energias. Bom, a gente pode também usar outras formas aqui para a gente, na verdade, a gente pode usar algumas formas de encontrar esses alimentos. Uma delas é rastrear animais para encontrar alimentos. Eu coloquei aqui recursos porque o rastreio de animais pode nos levar a alimentos que eles consomem ou água que eles também consomem. Então, eu coloquei recursos, né? Então, identificar essas pegadas pode ser útil para a gente. E eu coloquei algumas pegadas aqui e os seus respectivos animais, né? Então, tá aqui a pegada do Caetitu. O Caetitu, eu coloquei aqui algumas informações. O peso dos animais, se vivem em grupo ou solitário, que você vai identificar várias pegadas, né? Então pode facilitar na hora de identificar. Coloquei aqui a alimentação dele, se é herbívoro, se é onívoro, se é carnívoro, enfim, para saber que tipo de alimento você vai encontrar, se você vai encontrar alimento para você ou não, né? Ou só água, enfim, o que você pode encontrar. E a pegada, porque na imagem a pegada não está na escala real, né? Então coloquei aqui o tamanho das pegadas. No caso do Kite Tool, ele pesa 25 quilos, vive em grupos que podem, assim, geralmente ficam de 8 a 9 indivíduos, mas podem chegar até 20 indivíduos. Ele é herbívoro, então você pode encontrar frutas ou sementes, enfim, ou raízes, talvez, que ele coma. E as pegadas dele ali giram em torno de 4 centímetros, tanto de comprimento quanto de largura. Tá? O outro animal que eu coloquei é a anta. A anta já é bem mais pesado, é um dos maiores, se eu não me engano, anta é mamífero? Anta é mamífero, né? Então, um dos maiores mamíferos que a gente vai encontrar aqui no Cerrado, herbívoro, né? É a anta. Pesa até 300 quilos, então ela pode chegar a esse peso. Não que todas as antas vão pesar 300 quilos, elas, no geral, pesam menos do que isso, mas pode chegar a esse peso. É um animal de hábito solitário, mais noturno. Não que você não encontre anta de dia, mas ela costuma ter um hábito mais noturno. É um animal herbívoro, né? E a pegada dela já é uma pegada maior. Ela parece uma flor, né? A pegada dela. Então é bem característica, tá? E a gente vai ver que tem uma certa tendência que facilita você descobrir se é um animal, se é um felino, por exemplo, ou é uma outra espécie de animal herbívoro, ou coisa do tipo. A pegada da anta já é maior,
ela tem ali de 13 centímetros de comprimento e de largura. Então, por ser um bicho mais pesado também, você vai ver que ela vai afundar um pouco mais no solo do que a pegada do Caetu, tá? Por isso que eu coloquei o peso dos animais também. A paca já é um animal bem menor, né? Talvez seja um pouco mais difícil de identificar as pegadas dela no solo, que é mais leve, né? Mas bastante comum também. É um animal que tem a tendência de viver de forma solitária e tem hábitos noturnos, predominantemente noturno, né? Isso não é regra. É um animal herbívoro, então se você seguir as pegadas dele, pode ser que você encontre frutas ou plantas comestíveis ou água, né? E as pegadas tendem ali de 4 a 5 centímetros de comprimento e 3 a 4 centímetros de largura. Tá errado que esse 5, tá bom? Então 4 a 5 de comprimento, 3 a 5 de largura. É mais ou menos assim, mesmo tamanho, né, de comprimento e largura. O coati, que é outro animal que o bicho vive em bando mesmo, vai encontrar um monte, é mais fácil de encontrar também por aqui. Ele é mais leve que a paca, pode ser mais leve que a paca, né, até 7 quilos ali. Ele vive em bando, você vai ver, quando você encontrar um, pode ter certeza que vai ter mais uns 15 atrás dele. Ele tem hábitos diurnos, então a facilidade de você encontrar é maior. Ele é um animal frugívoro onívoro, que ele pode comer ali, às vezes, serpentes, pequenas aves e tal. Então, essa é a alimentação dele. E as pegadas dele, elas têm tamanhos diferentes. A pata dianteira, as mãos e os pés, né, digamos assim, as patas dianteiras e traseiras. Então, as pegadas ali vão de 4 a 11 centímetros de comprimento e 3,5 a 5 de largura. E a pata traseira, ela pode ser um pouco maior, por isso que está de 4 a 11, né? Pode ser maior do que a pata dianteira, tá bom? Ele tem algumas unhas também que você vai conseguir identificar, talvez, ele também, mais fácil. Então, se você vê ali, a pata traseira tem um formato mais de pizza, assim, né? Algo mais triangular. Então é mais fácil de identificar também. E aqui eu coloquei a pegada do veado mateiro, mas tem várias espécies de veado, né? Que a gente pode encontrar no cerrado. Então, a pegada deles é padrão, é mais ou menos a mesma. São essas quase que dois cilindros juntos ali, né? Enfim, é um animal herbívoro. Você vai ver ou ele solitário ou em par, né? Um casal. E identificando essas pegadas, você pode encontrar ali alimentos comestíveis ou água também, tá? Bom, coloquei a do tamanduá bandeira aqui. A do tamanduá mirim é bastante semelhante, mas o tamanduá bandeira ele é maior, então as pegadas vão ser maiores, né, de 6 a 7 centímetros de largura e 10 de comprimento. E é bastante característica, né? Você vai ver esse formato esquisito, como se fosse de duas bolinhas e uma unha, que vai ser a pegada dianteira, né, da mão dele, digamos assim. E esse pezinho com umas unhas, que vai ser a pegada traseira dele, tá bom? E a pegada do tamanduá mirim, a diferença é que vai ser menor, só isso. Mas é idêntica a essa aqui, só que menor, tá bom? Então, veado vai ser fácil de identificar e tamanduá também. E eu coloquei outros dois animais aqui que não necessariamente eles são só herbívoros. Por exemplo, eu coloquei aqui o lobo-guará, que é batata, sentir o cheiro característico do lobo-guará, você vai saber, não vai precisar nem ver pegado, vai saber que passou, mas tem que conhecer o cheiro dele. É um animal que pode comer frutas também, mas pode comer ali pequenos roedores e tal. Ele geralmente vive solitário, o lobo-guará, como um bom lobo, né? Um lobo solitário. Ou em pares, né? E essa aqui são as pegadas dele. Por que eu coloquei a pegada do lobo? Essa aqui vai ser uma pegada com a carinha de pegada de cão, ou um canídeo, alguma coisa assim, né? Então essa aqui é a carinha de pegada de cachorro, de lobo, é mais ou menos assim. E aqui eu coloquei a onça parda aqui embaixo, com essas pegadas, que são as pegadas características de felino. Então, onça parda, jaguatirica, onça pintada, vai ter esse estilo aqui de pegada, como se fossem essas almofadinhas. Então, é bastante característico, tá? A especialidade pede só 4, mas eu coloquei mais, tá? Eu coloquei 8 pegadas aqui. Bom, tem outras formas de você encontrar água também, né? Pode ser rastreando os animais, nas pegadas desses animais,
Mas existem outras formas de encontrar água. Vamos ver aqui outras formas de encontrar. Já citei uma, que é através do rastreio de animais. Vou citar mais duas aqui. Eu acho que são duas. A primeira, analisar as curvas de nível. Isso pode ser feito através de um mapa topográfico. Então, por exemplo, aqui, você pode ver que as curvas de nível, elas formam esse formato de U e apontam para um lugar. Então, esse formato de U apontando aqui para um lugar, você pode ter certeza que essa formação aqui foi feita por algum curso d'água, que pode ser intermitente ou permanente, né? Então, analisar as curvas de nível, você vai ver que tem esse padrão. Onde tem água, as curvas de nível têm esse formato, tá? Isso na especialidade do MapBus você pode ver melhor, com mais detalhes. Essa é uma forma, né, de você encontrar água, analisando ali seu mapa, sua carta topográfica, né? Ou você pode simplesmente ver o relevo também, né? Se você vê que o relevo está começando a ter um declive mais acentuado, pode ser que lá embaixo, no fim do declive, ou seja, lá no vale, digamos assim, se encontre água, tá bom? Na verdade, são mais duas formas, né? Só aqui, analisar as curvas de nível ou analisar o relevo, que teoricamente estaria no mesmo, mas você pode fazer ou um ou outro. Então já foram três formas, né? E você pode também observar a vegetação, tá? As formações aqui no Cerrado, as formações florestais, como vereda ou mata de galeria, não sei nem se vereda entra como florestal, mas mata de galeria, mata ciliar, são formações que dependem ou têm uma necessidade maior de água, de fonte de água próxima. Então, analisar se tem esse tipo de formação vai ser útil para saber se lá tem água ou não. A probabilidade de ter água, uma fonte de água, é maior, mesmo que intermitente ou permanente, tá? Se for intermitente, hora tem, hora não tem, talvez você possa cavar um pouco mais e encontrar ali um lençol freático, algo assim. Tem outras formas também, por exemplo, além de você observar ali esse tipo de formação florestal, você pode verificar se você tem um campo, vegetação de campo no cerrado, a presença de canela de ema é uma espécie bem característica. Eu não, infelizmente não coloquei foto dela aqui, seria uma quarta opção, né, para você encontrar água. A presença de canela de ema no campo, muita canela de ema, é um indicador de lençol freático próximo. Então, por ali, ou vai ter uma nascente, provavelmente, ou se você cavar muito, você vai encontrar água. Né? Mais um indicador aí, através da vegetação. Tá? Então, essas são formas, né? Primeiro, rastreio. Segundo, analisar a curva de nível numa carta topográfica ou analisar o relevo. Terceira forma. E observar a vegetação, seja formação florestal ou de campo com muita canela de ema, né? Para você ter indicador ali de nascente. Tá? Então, várias formas de você identificar a água aqui. Encontrei a água, beleza. Cheguei lá, obtive sucesso ali no meu rastreio da água, encontrei. Caso eu não encontre uma nascente, que é a maior chance de eu obter água potável, e eu não conheço aquele curso ali, de onde está vindo aquela água, o recomendado é você, na verdade, não é nem filtrar, é purificar a água. Coloquei o termo errado, que eu coloquei filtrar, mas filtrar é um dos métodos, né? O ideal é você purificar a água. Então, primeiro passo que você pode seguir, não o único, mas talvez o primeiro, filtrar, seria a primeira etapa da purificação, dependendo do método, né? A filtragem, você pode usar, no caso eu coloquei aqui algo bem simples, que é um coador de café. Mas você pode usar uma blusa, um tecido, né? Mais grosso, para você filtrar a água. Então o coador seria uma boa opção, mas só a filtragem é uma forma limitada. Tem outras formas. Depois da filtragem, você vai tirar ali a sujeira mais grossa, né? Você pode ferver. Então a fervura após a filtragem. Porque na filtragem você vai tirar ali o que é mais sólido, né, mais consistente, então sujeira mais grossa mesmo, mas você não mata micro-organismos, por exemplo. A fervura já te garante ali a morte desses micro-organismos, né? Enfim.
Pode ser que você mate muitos, não todos, mas enfim, é uma forma de você purificar. Então, após a filtragem, ferve essa água para garantir que os micro-organismos morram, né? Esses micro-organismos que ainda podem estar presentes na água. Se espera esfriar e bebe, né? Uma outra forma, ou talvez uma terceira etapa ali, é você expor essa água ao sol. E na exposição, você deveria pegar ali um saco plástico, plástico, né? Ou, enfim, transparente, tem que ser transparente para que tenha incidência solar na água. E a exposição deve ser de 6 horas por litro de água. Então não é pegar um baldão, colocar no sol lá, deixa um tempinho e tira. Não, tem um jeito certo de fazer essa exposição. É de 6 horas por litro de água, certo? E aí, durante essa exposição, vai, além de o sol, os raios solares, agirem sobre esses micro-organismos, matando esses micro-organismos, se for feito da maneira correta, né, 6 horas por litro, você também vai, essa água também vai passar por um processo de decantação de, por exemplo, metais pesados. Eles vão decantar, certo? E aí, como é que você faz para separar isso então? Você vem e faz um furo na parte superior, né, ali na parte mais acima do nível de base ali do saco. Então faz um furo mais em cima e coleta a água que vai vazar desse saco. Você não vai tirar da árvore para fazer isso tudo, tá? Você vai furar ali bem, né, de maneira bem delicada para simplesmente furar e não balançar a água para não misturar de novo, tá? E aí você vai coletar essa água que sair, tá bom? Uma outra forma, eu estou apresentando sempre mais formas do que a especialidade pede, tá? Uma outra forma aqui é a pastilha de cloro, que é mais simples, né? Então você pega ali a quantidade de água, geralmente vem você pode usar uma pastilha dessa por litro, mas vai depender do tamanho da pastilha, tem pastilha para 10, tem pastilha para 1000, enfim, depende. Então você vai pegar essa pastilha e jogar ali na quantidade adequada de água, e essa água então vai se purificar. Pode ser que fique ali alguma sujeira, alguma coisa mais tipo terra, enfim, pedra, essas coisas não tira, né? Então você vai ter que filtrar e tirar, tá? Então essas são as formas aí básicas de você purificar a água e deixar ela potável, tá? Agora falando sobre kit de sobrevivência, aproveitando que eu já falei da pastilha de cloro ali, um dos requisitos aqui é você montar um kit de 15 itens, né? Bom, 15 itens é uma quantidade que ele pediu. Pode ser que no seu kit tenha só 10. Pode ser que no seu kit tenha 20. Então, vai depender aí do que você tem, né? Então, se eu fosse filtrar água do jeito que eu mostrei ali, eu teria que ter pelo menos uns 5 itens ali, só para filtrar. Mas eu poderia fazer isso tudo usando um kit, um item só, que seria um filtro mesmo, né? Um filtro de verdade. Ele iria filtrar a água e purificar essa água, né? Mas enfim, bom, coloquei aqui nessa primeira página os principais. Eu coloquei como se fosse uma espécie de ordem de importância mesmo. Então, listando os itens aqui, primeiro, instrumento de corte, né? Um instrumento de corte para você conseguir, enfim, lidar ali com o ambiente. Um canivete, que tem as suas finalidades. Não vou listar aqui, isso seria para uma outra aula, mais um canivete, uma faca, né, para você conseguir dominar melhor o meio. Em seguida, uma pederneira em conjunto com uma isca caseira. Só a pederneira não vai fornecer para você a garantia de fogo, tá? Dependendo da condição do ambiente, você não vai conseguir fazer fogo. Então, se você levar a pederneira, você vai ter que ser esperto também para levar uma isca caseira. Então, preparar em casa ali uma isca. Pode ser um algodão carbonizado, um algodão com vaselina, por exemplo. Então, tem várias formas de você preparar a isca. Tá? Várias maneiras de você preparar isso. Um isqueiro maçarico, pode ser uma opção também. Isqueiro maçarico é diferente do isqueiro que você só aperta e sai o fogo ali. O maçarico você vai direcionar a direção do fogo. Direcionar o fogo, né? Direcionar a direção é redundante. Direcionar o fogo. Então, por exemplo, às vezes com isqueiro, se você colocar ele deitado assim, o fogo vai subir, pode queimar seu dedo.
Com o maçarico, para acender, o fogo é mais fácil, porque você vai direcionar a chama. Você vai apertar e vai sair, porque ele vai soltar ali como se fosse um gás, né? Como o maçarico mesmo, e vai direcionar esse fogo, então. É mais eficiente, né? Mais eficaz. Você pode ter outras coisas aqui na lista, como a gente já falou anteriormente, para purificar água no seu kit de sobrevivência, como um coador, por exemplo, é um item que é provável que você possa ter aí. Um saco transparente, nesse caso, para você estocar água ou essas coisas, fazer aquele processo de exposição solar, como a gente falou. Pastilha de cloro, que seria uma outra forma de você purificar. Ou um filtro canudo. E aí você tiraria o coador, o saco transparente, a pastilha de cloro, só com o filtro canudo. Você já filtraria a água. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando desse filtro canudo, nessa imagem aqui, ó, tem essa bolsa aqui do lado direito, essa bolsinha, bem embaixo, tem um cilindrozinho azul com umas tampas pretas. Esse cilindrozinho aqui é um filtro. Então você coloca uma extremidade na água e a outra você vai usar como canudo para fazer a sucção para beber a água. E enquanto a água passa nesse cilindro aqui, nesse filtro, ela já passa sendo purificada, tá? De metais pesados, de micro-organismos e de sujeira mesmo, tá bom? Então seria um item aí, por isso que sua lista pode ter 10 ou pode ter 20 itens, depende do que você tem. Uma outra coisa que você vai precisar é um cantil, para você, lógico, armazenar a água, né? Então, veio que eu estou seguindo aqui uma ordem quase que de importância, né? Que são os itens principais que vão te fornecer vida, garantia de sobrevivência. Uma manta térmica pode ser extremamente útil também, no caso de hipotermia, por exemplo, uma manta térmica pode ser extremamente útil para você. Corda paracorde. Por que corda paracorde? A corda paracorde são as cordas do paraquedas, né? Elas são cordas de uma boa versatilidade. Por quê? A corda paracorde, a alma dela, tem 7 fios, né, que compõem a alma dessa corda. Então, dependendo, você pode pegar ali esses fios que compõem a alma dessa corda, da corda paracorde, e fazer uma corda maior, né? Pode fazer um cordão maior. Então, por isso que a corda, por isso que o paracorde é bem famoso. No seu kit de sobrevivência, você também pode ter um kit de primeiros socorros, que faz parte do seu kit de sobrevivência, tá? E aí pode ter mais outros muitos itens, né? Mas eu vou colocar só o kit de primeiros socorros aqui. Você pode ter um par de lanternas, no caso uma lanterna de cabeça, principal, né? Mas, caso a sua lanterna queime, você pode ter uma outra lanterna, uma lanterna de mão ali e tal. Lembrando que a lanterna não tem que ser uma mega lanterna que te oferece ali 200 lumens ou algo assim, uma quantidade absurda de lumens que ilumina assim o mundo. Porque quando você entra em situação de sobrevivência, que é no caso para isso que você está carregando esse kit aqui, né? Quando você entra em uma situação de sobrevivência, você só precisa iluminar o que está ali, aquilo que você alcança, tá? Não precisa você ficar gastando energia de forma descontrolada, tá bom? Um receptor de navegação é extremamente importante também. Seria talvez aqui o item mais caro do seu kit, mas você pode mandar um sinal de SOS por ele. Então, o spot, por exemplo, né? Você tem ali um botão de SOS, esse negócio laranjinha aqui, ó, sem ser o que tem tela, está escrito spot, esse item aqui na imagem, tá à esquerda, é o spot que manda sinal SOS, é um rastreador, né? Então tem um botão de SOS que vai disparar esse sinal e as autoridades ali, o governo federal, enfim, vai identificar isso e vai iniciar o resgate. Bússola e mapa. Se você tem bússola, você tem que ter um mapa também, porque só com bússola, no máximo, você vai conseguir andar em linha reta, né? Mas não necessariamente você vai conseguir traçar uma rota de determinado lugar. Se você tiver um mapa, isso já facilita um pouco mais. Então, bússola e mapa. A vantagem em relação ao receptor de navegação, no caso, é somente que a pilha não acaba, né? Mas, enfim, mapa e bússola aí, sempre em conjunto, podem fazer parte do seu kit de sobrevivência. Um apito, em caso de sinalizar um pedido de socorro, porque se você ficar gritando muito, sua voz acaba em meia hora, você já não tem mais voz, ou menos, né? Então, apito, você só precisa soprar.
a voz não é gasta, né? As cordas vocais não se gastam nisso. Uma barra calórica, eu posso resumir esses dois últimos itens aqui, essa barra calórica e ração de cereais e frutas desidratadas, como alimento. Né? Um alimento que possibilite que você fracione. Não adianta, por exemplo, você ter uma melancia, sendo que essa melancia vai se estragar rapidinho, né? E você não vai conseguir fracionar isso ao longo do tempo. Por isso que eu coloquei uma barra calórica, porque é um alimento desidratado, digamos assim, e rações aqui, que você pode racionar isso e comer aos poucos, né? Calórico por quê? Porque vai te fornecer caloria, que é o que você vai mais precisar aqui, né, nesse momento de sobrevivência. Bom, ele pede também, para isso, para a gente, um conjunto da ópera aqui, três formas, acho que são três, enfim, formas de se orientar sem bússola. Então, putz, minha bússola quebrou. Se você seguir esse item aqui, você tem um receptor de navegação. Por que não? Seria uma forma, né? Vamos supor que sua bússola quebrou. Vamos supor que você tem uma bússola, né? Que ela quebrou. Ou que você não tem bússola e precisa se orientar. A bateria do seu receptor acabou. Aí é falta de planejamento mesmo, mas vamos lá. Três formas de orientar sem bússola. Primeira forma, mais simples, mais padrão, clichêzão mesmo, é o Sol. Utilizar o astro, né? O Sol, como uma forma de orientação. Isso vai funcionar bem, esse método aqui vai funcionar bem para a gente aqui no centro-oeste da América do Sul, do Brasil, tá? Por quê? Porque a gente está mais próximo da linha do Equador. Se a gente estiver mais próximo dos polos, tu vai ficar esticando o braço aqui para todo lado vai ser leste. Então não é muito padrão não, tá? Tem outras metodologias aí. Mas, para a gente, aqui no hemisfério sul, próximo da linha do Equador, esse método que é útil. É só você seguir a imagem. Estica seu braço direito para onde o sol nasce, estica o seu braço direito para o outro lado, né? Horizontalmente, assim como está na foto. E aí, lá onde o sol está nascendo, vai ser o leste. O sol nasce no leste, se põe no oeste. Tendo o eixo leste-oeste, se tem também o eixo norte-sul. Então, apontando o seu braço direito para o nascente, o seu braço direito vai estar no poente, a sua frente vai estar no norte e atrás de você vai estar o sul. Essa é a primeira forma. Uma segunda forma é você usar a sombra de uma vara. Então, isso aqui você pode usar de manhãzinha, por exemplo, é um método para você usar de manhãzinha. Isso aqui já é um método para você usar mais tarde, tá? Então, a sombra da vara, por exemplo, ou de um grande poste, sei lá, né, de uma grande antena, por exemplo, é uma outra forma. Você vai pegar ali, marcar, você vai posicionar, ela tem que estar posicionada verticalmente, perpendicular ao solo, e aí você vai marcar a primeira sombra dessa vara aqui no chão. Marca, coloca uma pedrinha lá, uma pedra que não seja uma pedrinha minúscula, no meio de um monte de pedrinhas, né? Coloca uma coisa que você sabe que está marcando, na ponta da sombra, e espera ali em torno de uma hora, mais ou menos, e aí você marca de novo a outra sombra, a outra ponta da sombra. Esse eixo entre essas duas marcações que você fez, o eixo leste-oeste, tá? No caso, o primeiro seria o leste, não é isso? Deixa eu pensar aqui. Não, o primeiro seria o oeste e o segundo seria o leste, né? Oeste e leste. Bom, vou explicar de novo, que até me perdi. Então, o primeiro ponto seria o ponto oeste e o segundo ponto seria o ponto leste, tá bom? Então, você vai ter esses dois pontos e assim você encontra também o norte e o sul. Uma terceira forma de você se orientar sem uso de uma bússola, isso agora de noite. Oi, pois não. Na imagem anterior, você estava falando, né, que a primeira pedrinha, onde está a pedra inicial, seria oeste, Isso, deixa eu ver aqui. porque nasce no Norte, leste. leste e esquerda. Então, a pedrinha inicial é no leste e a outra no oeste, porque está direcionando para o poente, não? Então, é porque a sombra ela vai ser feita do lado oposto onde o sol está, né? Então, Hum, tem essa relação aí, né? O sol está de um lado e a sombra está do outro. Então, seria
o oposto em relação ao poente ou nascente, entendeu? Então é por Entendi. isso. Sacou? Beleza, obrigada. Show. Mas é uma boa dúvida. Isso pode pegar aí algumas pessoas. Beleza. Mas é só lembrar que o Sol está fazendo sombra, então é no lado oposto. Tá? Bom, uma terceira forma, agora aqui já de noite, né? Então a gente viu de manhã como é que a gente pode fazer, de tarde como é que a gente poderia fazer, e de noite agora como é que a gente pode fazer. É utilizar o Cruzeiro do Sul. Lógico, isso você vai utilizar no hemisfério sul, que é onde a gente está. E se o céu estiver aberto, né? Se o céu não estiver aberto, estiver cheio de nuvem, você não estiver vendo o Cruzeiro do Sul, não conseguir identificar o Cruzeiro do Sul, essa constelação, você não vai conseguir se orientar. Então, tem uma série de fatores aqui que podem ser um empecilho nessa hora. Mas, em condições ideais, né, você conseguiu identificar o Cruzeiro do Sul, não é uma constelação muito difícil de identificar, ela está bem naquela faixa mais clara ali da Via Láctea, né, aquela faixa mais leitosa, ele fica ali naquela faixa, então é procurar naquela faixa principalmente. Achou o Cruzeiro do Sul, você vai precisar identificar aqui esse eixo maior, que seria o eixo vertical da cruz. Se você vê a cruz aqui, esse eixo vertical é o eixo que você vai trabalhar, tá? E aí você prolonga esse eixo vertical aqui 4 vezes e meia. É a forma, a gente não tem, tipo assim, putz, mas é assim, é assim que faz. Você prolonga ali 4 vezes e meia esse eixo, dá um jeito, sei lá, coloca a mão assim e vai prolongando 4 vezes e meia até você encontrar um ponto ali. Lógico, você vai prolongar no mesmo eixo do eixo vertical, né? Como está na figura aqui. E aí você vai prolongando ali em direção ao horizonte, e ali, quando terminar essa conta de 4 vezes e meia, ali é o sul. Então é assim que você acha os pontos cardeais usando o Cruzeiro do Sul. Não é o método mais fácil, não é tão simples assim, mas é assim que se faz. Tá? Isso aqui é como você identificar ali os pontos cardeais de noite. Sabe onde está o sul? Você, logicamente, sabe onde está o leste, o oeste e o norte. Tá bom? Então, essas são as formas. A gente também aprende aqui nessa especialidade formas de pedir socorro, sinalizar socorro. Eu não sei quantas formas ele pede, acho que são 2 ou 3. Eu coloquei algumas formas aqui de sinalizar socorro. Então, a primeira, a gente já pode ver aqui na foto, né? Seria fazer o SOS, marcar um SOS no chão. Só que aqui, nesse caso, o mar vai tomar conta, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Ele vem na areia e esse sinal some. Então, olha só. A primeira forma seria um sinal de fumaça, né? Por exemplo, naquela ilha ali, a probabilidade de ter fogo espontâneo é quase nula. Então, onde tem, nesse caso, essa fumaça aí, provavelmente vai ter alguém que está causando. Então, é uma forma de você sinalizar, certo? Quem está fazendo resgate tem esse tipo de pensamento, né? Fogo espontâneo é algo muito raro. Então, onde tem fumaça, provavelmente tem um agente causador desse fogo aí. Lógico, consequentemente da fumaça, né? Então, como é que você pode fazer? Você pode fazer uma fumaça branca, por exemplo, que vai ser vista com mais facilidade à distância. Como é que você faz para ter uma fumaça branca? Depois que você iniciar o fogo, tomar cuidado, lógico, para não tacar fogo na floresta inteira, mas você vai estar numa situação de sobrevivência, né? Então, depois que você fez ali o fogo, você vai queimar folhas verdes, folhas úmidas, tá? E aí vai começar a sair uma fumaça mais branca. Tá? E aí você vai conseguir fazer esse sinal de fumaça. Uma segunda forma é usar essa, digamos que sigla, né? O original mesmo não é uma sigla, mas fazer um sinal de SOS, de forma que ele se destaque, que tenha um contraste onde você está fazendo. Então, por exemplo, se você tiver aqui num ambiente onde as cores marrom, amarelo predominam mais, você não vai usar objetos da mesma coloração para fazer o sinal. Então, você não vai só marcar o chão, por exemplo, porque ele não vai se destacar. Você vai pegar pedras brancas, por exemplo, e vai fazer esse sinal, como está ali na imagem. Né? Então aqui está o SOS, a gente consegue ver o SOS. Então uma aeronave conseguiria ver isso. A origem, né, desse SOS, na verdade, vem do código Morse, que são 3 pontinhos
3 traços e 3 pontinhos. É fácil de gravar, por isso que ficou assim. E os 3 pontinhos, o traço e os 3 pontinhos, no código Morse seria SOS. Não necessariamente Save Our Souls ou Save Our Ships. Isso aí veio posteriormente a esse código. Então ele veio do código Morse primeiro. Não significava sigla nenhuma. Mas aí depois, com o passar do tempo, algumas siglas foram sendo colocadas para isso, como um significado, né? Enfim. Uma outra forma de você sinalizar é utilizar um espelho. Lógico, aqui tem que estar de dia, né? Para você conseguir fazer isso. E ele é um pouco mais limitado. Tem que estar de dia, primeira coisa. O local tem que ser aberto. Se você estiver debaixo de copa de árvore, ninguém vai ver. O sol não vai bater lá e não vai conseguir refletir nada. E o sol tem que estar na sua frente. Então você vai estar sinalizando naquela direção, o sol tem que estar vindo de lá e você vai sinalizar para aquela pessoa que está para lá, naquela direção para onde o sol está. Então é bastante limitado, é um pouco mais difícil, mas é uma forma de sinalizar, né? Outra forma de sinalizar é você utilizar aqui, no caso, essas cores mais quentes, né, que seriam laranja ou vermelho, que estão extremamente ligadas, isso internacionalmente falando, estão extremamente ligadas ao socorro, ao resgate. Então você pode ver que os bombeiros, por exemplo, ou equipes de resgate, de socorro, utilizam essas cores, porque elas estão vinculadas ao resgate, né? Então você pode sinalizar com um laranja ou com um vermelho que aquela equipe ali vai saber, ou aquela aeronave, por exemplo, vai saber que você está pedindo socorro, tá? Então, a ideia é você carregar, por exemplo, uma blusa laranja, que aí você não vai estar só carregando peso, né? Você vai estar carregando uma roupa e vai ser laranja, né? Você pode usar como socorro também, né? O próprio lenço, talvez, poderia ser usado para isso, porque tem uma cor mais forte, mas de preferência laranja ou vermelho, chama mais atenção. Então, essas são algumas formas de você pedir socorro, né? Uma outra coisa que é pedida aqui na especialidade é que a gente ande com discrição, de forma silenciosa e, se necessário, se esconda. Então, coloquei essa imagem de fundo aqui, no caso, é uma imagem de um caçador. Mas a caça e roupas camufladas não representam e não devem ser aplicados no Clube dos Bravadores. Tá? Inclusive, no manual de uniformes, as roupas camufladas não devem ser utilizadas em atividades do clube e nem em conjunto com o lenço, tá bom? Mas eu coloquei essa imagem aqui só para você representar, para ter uma representatividade de descrição na mata. Então ele pede para a gente se mover de forma silenciosa e, se necessário, se esconder. Então vamos apresentar algumas formas. Ele pede princípios, ele não pede uma quantidade de formas, ele pede princípios, né? Então, o calçado adequado vai ser importante para a gente conseguir seguir isso. Caminhar com eficiência maximiza o sucesso da inscrição. E a gente consegue caminhar com eficiência se a gente tiver o calçado adequado para aquela situação. Então, por exemplo, se a gente estiver calçando All-Star num lugar escorregadio ou com muitas rochas, a gente não vai caminhar com eficiência. A gente pode escorregar, causando mais barulho, diminui a descrição. A gente pode causar, esse tipo de calçado vai causar mais desconforto. Então a gente vai começar a pisar mais pesado, vai aumentar o barulho. A respiração também vai se alterar. Então o calçado adequado conta com isso. O olhar atento onde você está caminhando. Então aqui na imagem, por exemplo, tem uma latinha ali, né? Poderia ser um galho, uma folha seca, onde você vai pisar e vai causar mais barulho. Então, a atenção ao caminhar vai evitar aí que você cause ruídos ou sons desnecessários enquanto você está caminhando. Lógico, falar também, não coloquei aqui, mas falar, o próprio falar é um som desnecessário, se você quer descrição. Então, caminhar em silêncio, nesse caso aqui, seria um bom princípio. Respiração controlada, aqui entra aqui a importância de você estar em bom estado físico, que a gente vai falar daqui a pouco, mas estar em bom estado físico com o equipamento adequado vai ser bom para você conseguir atingir isso aqui, que é uma respiração controlada, que seria uma respiração constante, com um inspirar e um expirar ou suspirar, mais constante e mais silencioso. Isso diminui os ruídos. Se você respira
muito ofegante, isso aumenta o ruído. Tá? Então, respiração controlada é um dos princípios para você conseguir manter discrição. Ocupar pouco espaço, né? Então, o espaço ocupado é importante. Aqui na imagem eu coloquei algumas pessoas que estão com algumas coisas penduradas ali, enfim, nelas, né? Então, isso não seria muito bom, porque essas coisas penduradas podem ficar presas em plantas e puxar folhas, fazer barulhos mais altos. Roupas folgadas demais, por exemplo, também, como, sei lá, às vezes cabelo solto, alguma coisa assim, ou roupas folgadas podem causar a mesma coisa, tá? Enfim, então, podem atrapalhar e gerar barulhos desnecessários, tá bom? Misturar-se com o ambiente é fundamental também em relação à descrição. Então, por exemplo, se você está caminhando em algum lugar e não quer chamar atenção, lógico que você não vai entrar em lugares de campo aberto. Se o seu objetivo é descrição, você não vai caminhar no campo aberto. Então você vai caminhar ali por debaixo das árvores, caminhar mais próximo ao chão, né? E você também vai se misturar no ambiente em relação aos barulhos também, né? Então, por exemplo, se as aves ou lagartos, por exemplo, enfim, os animais, eles caminham de forma silenciosa e eficiente, são movimentos curtos e precisos, como, por exemplo, uma ave que voa de um galho a outro. Ela não fica rodeando desnecessariamente. Ela inicia voo, então tem aquele ruído do início do voo e o ruído do final do voo. Só isso. Tá? Então você vai fazer movimentos também curtos e precisos. E aí você vai conseguir se misturar melhor ao ambiente também, evitando sons desnecessários e sons que você consegue, outra pessoa consegue assimilar a uma pessoa caminhando ali. Tá? Sem movimentos bruscos. Aqui na imagem eu coloquei uma ave que fica parada e se assemelha bastante a um tronco. Se você não olhar ou olhar rapidamente, você não vai ver nada, você vai pensar que é um tronco, porque está paradinho, né? Então, permanecer imóvel, se necessário, é uma das formas de você ser discreto, digamos assim, né? E aqui, paciência, né? Se mover lentamente ou em partes ficar imóvel, exerce paciência, pede que você tenha paciência. A paciência é extremamente importante para que você consiga concluir tudo isso. Então, esses aqui são os princípios de descrição de caminhada, né? Ou, enfim, de desenvolvimento ali na mata, certo? Bom, aproveitando isso, eu já vou seguir aqui na importância, e a gente já está encaminhando para o final já, de você estar em bom estado físico, mental e espiritual. É relevante tudo isso, né? Bom, primeiro, é relevante para o desbravador porque é um dos tripés, né, da filosofia do clube, né? O tripé é composto pelo físico, mental e espiritual. Essas três coisas vão basear, digamos assim, a vida do desbravador. Então, o físico é extremamente importante para qualquer um, né? Atividades físicas regulares são extremamente importantes. É por isso que a gente aprende também, né, os 8 remédios naturais. A gente tem ali a seção de saúde e aptidão física nos nossos cartões. Então, um bom estado físico aqui é importante. Tá? São extremamente importantes para maximizar a chance de sobrevivência. Quando o seu corpo ele está em bom estado físico, você consegue agir com mais eficiência. Se você age com mais eficiência, você consegue obter resultados mais precisos. Tá bom? Então, é extremamente importante para aumentar a chance de sobrevivência, já que a gente está falando de vida silvestre, né? Mental. Então, o teu mental ali, no caso eu coloquei essa imagenzinha só para representar mesmo, tá? Mas a saúde mental também é importante. Você tomar decisões exercem uma boa saúde mental, tomada de decisões. Então, se você não tem um bom estado mental, isso vai afetar e vai diminuir drasticamente a sua chance de sobrevivência. Isso é fato. Se você for pegar os casos mais extremos em que as pessoas conseguiram sobreviver, é porque em momentos cruciais elas tomaram decisões importantes, porque o estado mental delas estava bom o suficiente.
Por exemplo, no caso do cara lá que ficou preso com o braço, né, que tem o filme lá, os 127 horas, o braço dele ficou preso e tal. Se ele não tivesse um bom estado mental, ele teria morrido ali. Agora, ele conseguiu trabalhar com o cérebro dele de uma forma que ele pensou, cara, eu só vou conseguir sair daqui se eu cortar meu braço. Isso, para o nosso cérebro, é inviável. Você se automutilar é uma coisa impensável. Mas, se você conseguir raciocinar a ponto de entender que é ou um membro ou o corpo inteiro, você vai aumentar a sua chance de sobrevivência. Lógico, estou usando um caso drástico, né? Mas, enfim, é só um extremo para a gente entender que o mental é importante também. E o espiritual, lógico, né? Como eu comecei a especialidade aqui, falando que aprender com o Criador é bom, confiar no Criador e entender que Ele é o Criador é extremamente importante também. Você saber que você tem um Deus que está cuidando de você, mesmo em situações extremas, a confiança é importante. Então, a confiança em Deus moverá todas as nossas atividades. Isso não são situações de sobrevivência, mas entender também que tudo tem um sentido. Né? Fazer atividades sem sentido, por exemplo, demonstram que o seu espiritual está abalado, que está fazendo coisas que não tem necessidade, não convém. São coisas que para Deus não tem sentido nenhum. E se você não vê sentido, o fato é que você não está fazendo isso para honra e glória de Deus, como Ele pede. Então, assim, o espiritual ele vai mover as nossas atividades e é extremamente importante aqui para a gente tomar boas decisões, fazer boas atividades. Bom, se eu não me engano, é isso. Ah, não, tem uma outra coisa que eu deixei para o final, né? Que aí no caso não é mais a minha. Ah, não, tem mais uma coisa. Outras duas coisas que ele pede aqui, né? Calcular a sombra, no caso eu vou mostrar um vídeo aqui. Calcular a sombra não, a altura de uma árvore, duas formas de calcular a altura de uma árvore, que sinceramente, para a gente aqui no Cerrado, não sei muito bem qual seria a finalidade, né? Mas ele pede duas formas de calcular a altura de uma árvore e calcular a largura de um rio. Eu vou passar um vídeo aqui, bem rápido, só para a gente entender a forma de cálculo. Aumentar um pouquinho o som para ver se escuta. Só um minutinho aqui, só fechar a porta aqui. Então, pessoal, minha sugestão é que... Eu vou adiantar aqui um pouquinho para a gente chegar no ponto importante aqui. A gente vai utilizar um método... Dá para ouvir, Esther? Dá para ouvir tranquilo o que eu estou falando? Sim, dá para ouvir. Beleza, a gente vai utilizar aqui um método de sombra. Tá? Então, são formas que eu encontrei que não precisa você ter tanto conhecimento assim de trigonometria, digamos assim, ou de, enfim, cálculos, fórmulas matemáticas. São fórmulas mais simples, que você vai precisar ali de regra de 3, basicamente. O som do computador está um pouquinho estourado, então a voz ele vai sair um pouco estourada. Mas o importante é você pegar a forma, a metodologia. Tá? Pessoal, nós temos aqui os raios solares e, graças ao princípio da propagação retilínea da luz, nós temos sombra. A sombra do prédio e a sombra da vara. Beleza? Então, nós temos aqui dois triângulos. O triângulo maior, que é a altura do prédio e a sombra do prédio, e o triângulo menor, que é a sombra da vara e a altura da vara. Lembrando aqui, beleza? Que nesse caso a gente precisaria encontrar uma vara ou algo assim de altura conhecida, né? Se a gente estiver medindo a altura dessa árvore e a gente tem que colocá-la num lugar com boa incidência solar para a gente conseguir projetar uma sombra. Tá? Então vamos lá, a gente vai relacionar. E essa vara tem que estar, 90 graus, tá? Perpendicular ao solo. Não pode estar deitada, inclinada, curvada, porque senão isso vai alterar essa projeção da sombra. A altura
Essa aqui é a fórmula sombra principal. do prédio sobre a sombra da vara. Desse jeito também dá certo, tá? Vamos lá. Vamos substituir então o valor. Então, olha só. Aqui ele está mostrando que a gente tem alguns valores conhecidos. Alguns valores conhecidos que foram dados aqui na questão, que a gente pode obter também aqui no nosso momento. A gente vai precisar, para calcular isso aqui, de uma vara e de alguma forma de medir uma distância. Pode ser uma trena, pode ser o seu passo aferido, com uma distância precisa, né? Mas a gente vai precisar de algo para medir. Então, por exemplo, a vara aqui no caso, um edifício iluminado, blá, blá, blá. Ele sabe a distância da sombra, desde a base da árvore até o final. Então, ele calculou essa distância, a distância da sombra da árvore, tá? Ela foi calculada, que no caso aqui seria de um prédio de 72 metros a distância. Então, a gente vai precisar desse valor. Ele calculou também a altura da vara, que no caso foi de 2,5 metros, e calculou a sombra projetada da vara, de 3 metros, no caso. Então, ele tem a sombra projetada do prédio, 72, a sombra projetada da vara, 3 metros, e a altura da vara, que é de 2,5 metros. Ele quer saber a altura do prédio. Que, no caso, para a gente, seria aplicada a altura de uma árvore. Tá? E ele colocou aqui essa fórmula, né? A sombra do prédio 72. Vou adiantar um pouco. Opa! Poxa, peraí. Seu vídeo. Vou adiantar aqui um pouquinho. A sombra e a altura da vara. A sombra do prédio 72, 3,5 vezes 72 e 3 vezes H. Então, aqui é você conseguir fazer a regra de 3, né? E o 3 vai passar para lá dividindo. Acabou a física. Acabou. Só temos agora a matemática. Você vai multiplicar e dividir por 3 e vai achar 60 metros. Então, essa aqui é uma forma, esse cálculo que a gente tem que saber, né? Esse cálculo a gente tem que saber. Então, a gente precisaria ali de algo para medir, né? Essas distâncias, né? Da sombra projetada e da altura da vara, no caso. Você pode usar uma vara, por exemplo, da sua altura, mais ou menos. Você já sabe a sua altura. Bastaria calcular agora a sombra projetada. E você precisa também de algo para calcular, tipo uma calculadora, né? Ou fazer de cabeça, se você conseguir. Mas essa aqui é uma forma. É uma forma que usa essa fórmula. Mas a gente vai aplicar essa fórmula de novo em outra forma agora. É uma forma talvez mais curiosa. Talvez não tão prática assim, mas um pouco mais curiosa. Né? Então vamos lá. Vou adiantar aqui, passar para o próximo. Aqui esse cara calcula com um prato. Ele usa o prato como se fosse um espelho. Hoje, eu vou ensinar um jeito muito doido de medir a altura de um prédio usando só um prato e uma trena. É óbvio que a gente não vai precisar subir no prédio para fazer isso. Dá para fazer isso no chão. A única condição necessária é que o terreno entre você e o prédio seja plano e você consiga chegar até a parede do prédio. E para fazer essa brincadeira, eu escolhi nada menos que um prédio de 129 metros de altura, que é esse edifício aqui, o edifício mercantil. Vou adiantar um pouquinho para ele já começar a explicação. Para medir o prédio. Nesse prato aqui, a gente vai ter que enxergar o reflexo do topo do prédio. Para isso eu colei um papel preto no fundo, que isso ajuda bastante a enxergar o reflexo melhor. E eu vou colocar um pouco de água no prato e deixar o prato no meio do caminho entre mim e o prédio. E eu vou enxergar exatamente o topo do prédio o reflexo do prato. Por que ele está usando um prato e não um espelho? O prato com água, quando você coloca água no prato, a própria água vai se nivelar de acordo com o terreno. Um espelho pode ficar desnivelado, então pode alterar esse resultado. Já um prato com água, né, seria uma forma inteligente também de você já diminuir ali os prováveis erros, né, de forma que a água mesmo já nivela isso e te dá ali um reflexo nivelado. Exatamente aqui no centro do prato, eu estou vendo o reflexo da ponta do prédio. Uma coisa muito importante nessa hora é que o seu olho esteja exatamente em cima da ponta do pé. Ou seja, o
passo é medir a distância entre o centro do prato e a ponta do pé. E nesse caso aqui, deu 20 centímetros. E o próximo é medir a distância entre o centro do prato e a parede do prédio. E é para isso que a gente vai usar a medida da pegada. Porque nessa trena aqui eu tenho 3 metros, a distância entre o centro do prato e a parede do prédio é muito maior do que isso. 55 passos, e sobrou aqui 10 centímetros. Então vamos fazer a conta. São 55 passos vezes 29 centímetros e meio, que vai dar 16 metros e 22, mais 10, 16 metros e 32 centímetros. Olha só, isso aqui é a distância que ele estava, deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Esse 29 centímetros é a da pegada. Só se não pegou. Esse 29 centímetros é da pegada dele. E aí, como ele deu 55 passos, então, ele tem uma informação em centímetros, ou enfim, em metros, no caso, ele já colocou para metros ali, 0,29, né? Ele multiplicou por 55. Então, é basicamente isso. Meio, que vai dar 16 metros e 22. E depois ele somou. 10, 16 metros e 32. Esses 10 centímetros foi o que sobrou ali, né? Ele não conseguiu medir a última pegada, então ele pegou e mediu da ponta do pé até a parede ali, para dar como se fosse essa última pegada aí, né? Mais 10 centímetros no caso. Centímetros é a distância entre o centro do prato e a parede do prédio. Agora, com esses 3 números em mão, que são a altura do meu olho até o chão, 1,65 m, a distância do centro do prato até a ponta do meu pé, que são 20 centímetros, e a distância do centro do prato até a parede do prédio, que são 16 metros e 32 centímetros, a gente consegue calcular a altura do prédio. A conta que a gente vai fazer é a seguinte: eu vou pegar a distância do prato até o prédio, multiplicar pela minha altura, a altura dos meus olhos até o chão, e dividir pela distância do prato até o meu pé. E o que eu vou é a altura. Isso aqui é a altura da árvore do prédio já. Então, essa aqui é uma outra forma de você medir a altura de árvore. Então, trazendo para a árvore, né? Você pegaria ali também o prato, uma outra possibilidade, né? Faria esse processo de olhar no centro do prato e ver a copa da árvore, você tem que estar numa distância suficientemente boa para isso, né? Fez isso, desde que seja plano, não é o terreno. Fez isso, basta você calcular agora quantas passadas ou o espaço entre o centro do prato e a copa, a base da árvore, né? E aí você faria essa conta. 16,32, que no caso aqui é a distância entre o centro do prato e a árvore, vezes 1,65, que é a altura, né, em que ele estava olhando para a sombra ali. Então tem essa razão aqui de geometria, né? A altura que ele estava olhando para o prato, a altura dele, do olho dele, tem que saber só a altura, dividido pela distância entre o pé e o prato. Seria a base, digamos assim, né? Ele está calculando. E com isso você vai conseguir saber a altura. É basicamente regra de 3, mais ou menos, só que simplificado aqui, né? Para você saber a altura do prédio. A altura exata, no caso da árvore para a gente, né? A altura exata desse prédio aqui era de 129 metros. Essa altura é exata. Ele conseguiu chegar num resultado muito próximo, 134. Vamos colocar aí 5% de erro, para a gente pode ser uma conta útil também para medir a altura de árvore. Bom, não sei porque a gente vai medir a altura de árvore, mas ele pediu, estou colocando aqui. Ele pediu também para a gente medir a largura de rio. Vou passar aqui para a próxima já. E eu coloquei um método aqui, que eu desenvolvi aqui rapidamente para facilitar. Espera aí, eu já vi o seu vídeo, galera. Deixa eu tentar adiantar aqui para o próximo slide. Esse aqui foi um desenho que eu fiz aqui em casa, aqui rapidão, uma folha de papel, eu coloquei aqui. Nem ficou o desenho mais lindo, não. Mas é uma forma bem simplificada de calcular a largura de um rio também. Só com uma bússola e com conhecimentos mais básicos, né? Uma calculadorazinha ali e tal. Então não tá lá esses desenhos todos, não tá uma coisa muito bem feita, vou melhorar isso depois.
Mas olha só, basicamente, você iria precisar encontrar um ponto de referência do outro lado do rio que esteja bastante próximo da margem, né? Então, um ponto de referência próximo à margem, e aí você vai se colocar num ângulo reto, né, do outro lado da margem, né? Você vai se colocar num ângulo reto em relação a esse ponto de referência. No caso, paralelo à margem, como é que você pode fazer isso? Tem a margem do rio aqui na sua frente, você se afasta um pouquinho e coloca ali alguma coisa paralela à margem do rio, tá? E aí você vai usar essa linha paralela como referência para você traçar esse ângulo reto. Então você pode usar a bússola para isso. É só você alinhar um azimuth ali e ver se em relação a essa linha paralela aqui que você criou, você está reto mesmo, tá? Isso para você saber se você está no ângulo reto em relação à margem do rio. Feito isso, traçou esse ângulo reto aqui em relação à margem do rio, né? Tendo como ponto de referência algo do outro lado da margem do rio. Você vai marcar no local onde você está, para marcar esse ângulo reto, marca lá com alguma coisa. Pode ser um amigo seu, que você vai pedir para ficar lá, sei lá, ou, sei lá, identificar, né? Colocar alguma coisa aqui. Eu coloquei um graveto aqui, para sinalizar isso. Você vai girar 90 graus para a sua esquerda, para facilitar, né? Porque se for para a direita, depois você vai ter algumas complicações em relação ao azimuth. Vou explicar já já. Dá para fazer também, mas para facilitar, gira para a esquerda, 90 graus. É só você tomar como base o azimuth do seu ponto para o ponto de referência do outro lado. Então vamos supor que foi, sei lá, 180 graus. Vamos supor que foi 180 graus. Marca esse valor aí, que é o azimuth, né, desse primeiro ponto de referência, desse primeiro ponto que você marcou para o ponto de referência. Esse azimuth aqui seria de 180, vamos supor. E aí você caminha para a sua esquerda, sem sair desse ângulo de 90 graus, você caminha aqui, ó, para a sua esquerda, até chegar num ponto, pode ser qualquer ponto aqui, tá? Até chegar num ponto em que você esteja a 45 graus desse ponto de referência, tá? Até que você esteja a 45 graus. Por que 45 graus? Porque a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, vai facilitar o seu cálculo. Se você tiver a 60 ou a 30 graus, tem outras tangentes, dificulta um pouco. Então, o método que eu criei aqui agora é que você esteja a 45 graus, tá? Estando a 45 graus, veja só, você tem essa distância aqui, para você não vai interessar muito, mas esses dois catetos aqui, ó, esse lado do triângulo e esse lado do triângulo tem a mesma medida. Então, quando você chegar aqui a 45 graus, desde que você esteja andando aqui, né, 90 graus, esse primeiro ponto, quando você estiver a 45 graus do ponto de referência, você vai saber a distância, você vai saber a largura do rio, porque a distância daqui, desse ponto, até o outro lado do rio, é a mesma distância desse ponto até o ponto onde você achou ali a segunda marcação. Tá? Aí, pegando aqui a formulazinha, né? Tangente de 45 igual a 1. Como é que você calcula a tangente? Né? Seria cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? Então, você pegaria o cateto oposto, que seria o H, sobre o cateto adjacente, que eu marquei como X aqui. Né? A H seria a altura e X uma outra variável. De modo que a tangente de 45, sendo 1, ficaria assim a fórmula. 1 igual a H sobre X. Se H sobre X é igual a 1, logo H é igual a X, porque eles têm que ser o mesmo valor para dar um inteiro. Se fossem valores diferentes aqui, não daria um inteiro, daria um valor quebrado. Então, essa aqui é a forma de você calcular a largura de um rio, usando uma bússola, conhecimento básico ali, né, em relação à tangente e tal.
E uma calculadora, sei lá, uma treinazinha ou algo assim, né, para você calcular a distância desse primeiro ponto aqui, que foi o primeiro ponto que você marcou, para o segundo ponto aqui, né? É muito difícil essa metodologia? Ou dá para reproduzir isso aí? Eu acho muito difícil. Então, tem uma outra forma que é mais fácil, mas ele pediu duas formas, né? Mas tem uma forma, outra forma que é mais fácil, que eu não coloquei uma foto aqui, mas dependendo da largura do rio, né? É só você pegar uma corda extensa, né? Pega uma corda e joga, coloca alguma coisa mais pesada, né? Amarra uma coisa mais pesada numa extremidade da corda e lança até o outro lado da margem. E aí você vai ter que, né, contar com a sorte que ela vai ficar presa lá, não vai ser levada pelo rio, vai ficar lá. Você vai esticar essa corda, estica a corda, e aí esse trecho aqui dessa corda, depois é só você marcar aqui o final, puxar a corda de volta, sei lá, esticar aqui na margem onde você está e medir essa distância dessa corda. Seria uma outra forma, né? Mas o rio não pode ser um rio muito largo. Se for muito largo, você não vai conseguir jogar isso do outro lado da margem do rio. Mas seria uma outra forma. Bom, aqui já entra um pouco de matemática, mas são coisas que a especialidade pediu e eu não poderia deixar de passar, né? Medir a altura de árvore e largura de rio. Não que eu veja muito sentido nisso aqui para a gente no Cerrado, mas, enfim, tem muita gente que gosta disso e eu coloquei. E a gente teria alguns outros itens que seriam um pouco mais. Vou melhorar depois aqui, enfim. Seriam um pouco mais problemáticos para a gente aqui, que são os que eu comentei, né? Antes de iniciar a gravação, eu comentei que o item 7 aqui, por exemplo, né? É um item prático, então a gente demanda prática para isso. Um pouco mais de tempo, não dá para fazer online, certamente, não dá. O item 11 aqui vai demandar uma outra aula, que é uma aula de primeiros socorros, né? E o item 14 é um item que, enfim, para a gente ele pode ser um pouco ambíguo, não ficou muito bem explicado se a gente vai ter que fazer isso, ou é só explicar. E, de todo modo, também faz muito menos sentido para a gente situações aqui onde tem muita neve, ou áreas muito rochosas. Basicamente, se tem uma área muito rochosa, o ideal mesmo é não montar acampamento ali. Esse é o ideal, na verdade. Em pântanos, seria um abrigo suspenso, que é uma possibilidade, ou não montar acampamento ali. Isso aqui já demanda planejamento, certo? Em florestas, são os cuidados que a gente tem. E aí, floresta é uma coisa muito aberta, né? Tem várias categorias de floresta. Então, que tipo de floresta ele está falando? O cerrado não seria uma floresta? Para mim, é floresta, né? Então, que tipo de floresta ele está falando? Para a gente, são vários cuidados de segurança básicas. Segurança básica a gente tem em acampamento 1, por exemplo. Regras de segurança, onde montar abrigo, como montar abrigo. Coisas que a gente faz na prática e poderia fazer na prática, cumprindo aqui o requisito número 1, que é participar de um acampamento com pernoite. Né? E aí a gente pode praticar essa questão aqui, especificamente no entender.